Bom dia, turma. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho de uma cidade aqui do Espírito Santo. Essa cidade é Vila Velha. Vamos estar conhecendo um pouquinho da história dela, como surgiu, se sempre se chamou Vila Velha. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque depois vai ter uma atividade valendo nota, não só para minha matéria, mas também para professora de artes. E presta atenção que depois, no final da explicação, eu vou estar falando o que vai acontecer para você estar fazendo atividade. Bom, no dia 23 de maio de 1535, a caravela Glória lançava âncoras na enseada da Prainha, entre os Morros da Penha e Inhonha. Fazia parte da tribulação, além do donatário da capitania, Vasco Coutinho, cerca de 60 homens, entre fiudagos, nobres, colonos distintos e outros. Aqui nós observamos a chegada deles aqui, né, na caravela. Ó, nota que tinha bastante gente. Ó, podemos ver ali, ó, na caravela, a hasteada. Temos uma bandeira com a cruz ali, ó, a cruz maltina, né, que é um dos símbolos do Vasco. Bom, Vila Velha é o mais antigo município do Espírito Santo. O território hoje pertencente ao município era habitado originalmente pelos índios Goitacás e Tupiniquins. Foi fundado em 23 de maio de 1535 com o nome de Vila do Espírito Santo, pelo português Vasco Fernandes Coutinho, donatário da capitania do Espírito Santo, e foi sede da capitania até 1549, quando foi transferida para Vitória e o município passou a ter o nome atual. Bom, quando esse homem, ó, que está aí na imagem, para você ver, ele era o Vasco Fernandes Coutinho. Quando ele chegou aqui em Vila Velha, nota-se que não tinha, né? Não era esse nome, Vila Velha. Era conhecido como Vila do Espírito Santo. E podemos observar que aqui não estava abandonado. Já tinham moradores aqui, né, que eram os índios Goitacás e Tupiniquins. Então, não era uma terra de ninguém. Tinham moradores. Há controvérsias em torno das viagens de Fernandes Coutinho à metrópole. Em 1549, de regresso ao Brasil, encontrou a capitania em completo desmando. Os tupiniquins, aliados aos goitacás, haviam entrado em luta contra os povoadores, queimando engenhos e fazendas e matando Jorge Menezes e seu substituto, Simão Castelo Branco. Jorge Menezes e Simão Castelo Branco, eles eram fiudagos, ou seja, ele era nobre, né, que morava nessas terras. Em busca de refúgio, alguns colonizadores mudaram-se para a ilha de Duarte Lemos e para as capitanias vizinhas. Na ilha, a povoação passou a ser chamada de Vila Nova, ao passo que no continente, no correr dos tempos, o núcleo primitivo se tornara conhecido como Vila Velha. Os goitacás tornaram a atacar. Em 1551, em face das inúmeras dificuldades, o donatário transferiu a sede do governo para a Ilha de Vitória, que recebeu o nome de Vila Nova do Espírito Santo, mais tarde de Nossa Senhora da Vitória. Então, que os índios, né, estavam lutando para conseguir manter o que era deles, né? Porque quando os nobres chegaram aqui, encontrava, eles eram moradores daqui, né? Então, eles estavam lutando para tentar manter a terra deles. Vila Velha é a cidade mais populosa do estado, superando inclusive a capital. A grande maioria da sua população reside na área urbana, que possui grande porte industrial e o maior centro comercial do Espírito Santo. Está a 5 km da capital do estado e possui 32 km do litoral, sendo praticamente recortado por praias, as quais construem importantes ícones turísticos e paisagísticos do município, como Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Aqui na imagem observamos como era a Praia da Costa antigamente e como está hoje em dia. A diferença é gritante, né? Na imagem antiga, observamos que tinha mais vegetação, não tinha os prédios que hoje em dia tem, não tinha a iluminação,
né, era muito mais vegetação. Hoje ainda tem essa vegetação, mas olha como está disputada entre o meio dos carros, dos prédios. E digamos que antigamente era um ar mais puro, né? Pois não tinha muito carro para transitar. E hoje em dia, quem conhece Vila Velha, Vitória, sabe como que é o trânsito e a quantidade de carro que tem por lá. Por ser o município mais antigo do estado, Vila Velha possui construções do século XVI, como o Convento da Penha e a Igreja do Rosário. Do século XVII, o Forte de São Francisco Xavier, e do século XIX, o Farão de Santa Luzia. A cidade também é conhecida popularmente como a Veneza Capixaba. No início da colonização capixaba surgiu o apelido Canela Verde. A versão mais aceita é de que o apelido foi criado pelos índios para os primeiros colonizadores, porque existia uma grande quantidade de águas marinhas na costa capixaba que manchava as calças e a canela dos portugueses quando desembarcaram. Há quem diga também que o apelido pode ter origem pelo costume português de usar meias longas verdes. Aqui é a cidade de Vila Velha na década de 20, na década de 1940 e depois, aqui já no século 21, no ano de 2007. Olha como uma mudança ocorreu. Em 1920, podemos observar aqui, mesmo estando em preto e branco, que era muita vegetação nos morros, não tinha casas. Em 1940, a gente já vê os pontinhos brancos começando a surgir, que são as casas, né? E olha a diferença para 2007. Como tinham várias casas, a gente já consegue enxergar os prédios e a vegetação, né, por consequência disso, vai sumindo. Até os anos 40 do século XX, muitas casas de Vila Velha eram construídas com estuque. No geral, uma sala, 2 quartos e uma cozinha. O banheiro era a latrina no fundo do quintal. Para a construção dessas casas, não era necessário nenhum projeto. Ao adquirir um terreno com a medida da área mais ou menos demarcada daqui até ali, o proprietário de poucos recursos, pobre, ia ao mato que circundava a vila e cortava 6 grandes estacas para, depois de fraquejadas, servirem de esteios. Aqui eu coloquei a imagem para vocês de como eram as casas antigamente. Olha, o chão ainda não era saltado, as casinhas de madeira, olha o cercadinho como era. Hoje em dia não se vê casa assim, né? Bom, falar um pouquinho aqui da terceira ponte. A terceira ponte, oficialmente ponte deputada Darcy Castelo de Mendonça, liga as cidades de Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Foi a maior obra já realizada no estado e uma das maiores do Brasil, tornando-se um dos cartões postais das duas cidades e do estado. O povo apelidou-se de Terceira Ponte, logo que foi anunciado o projeto de sua construção, devido a 2 outras pontes que existiam anteriormente ligando Vitória a Vila Velha, que era a ponte Florentina Vides, né, conhecida como 5 Pontes, e a segunda ponte, Ponte do Príncipe. A primeira ponte Florentina Vides, inaugurada em 1928, ligou o coração de Vitória com os fundos de Vila Velha. A segunda, aberta em 1979, trouxe o tráfego continental para o miolo da capital, Vitória. Aí, como era o início da construção, aqui não tinha nada ainda, né? Estava bem no comecinho. E hoje em dia, aqui, como eu falei anteriormente, é o tráfego de carros. Olha como está. E antigamente não tinha, né? Olha esses prédios como, né, como é hoje em dia. Prédios enormes. E antes não tinha isso, né? Na primeira imagem ali, a gente observa que era bastante vegetação. Tinha umas casinhas que a gente começa a perceber, né, que estavam surgindo com esses pontinhos brancos, eram casas. Porém, hoje em dia, a gente, na segunda imagem, a gente já observa que o que mais se destaca são os prédios enormes, né, que hoje em dia tem em Vila Velha. Subdivisão. O município de Vila Velha é formado por 5 distritos. São eles: Centro, Argolas, Ibis, São Torquato e Jucu. A região mais populosa é a do centro,
que compreende os principais bairros da cidade, como o Centro Empresarial, Centro Histórico da Prainha, Praia da Costa e o Polo Comercial da Glória. Essa divisão é válida desde 1º de janeiro de 1979, após a anexação do distrito do Ibis e de São Torquato ao município de Vila Velha. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos pontos históricos de Vila Velha, né? Começando pelo Convento da Penha, que é um símbolo de devoção à Nossa Senhora da Penha e principal monumento religioso do estado. Fiéis de todo o país se dirigem para o alto do Morro da Penha em procissão 8 dias após a Páscoa, para prestar homenagem à santa. O culto à Nossa Senhora foi introduzido pelo frei franciscano Pedro Palácio, que chegou em Vila Velha em 1558, trazendo o painel da santa. De acordo com a versão popular, o quadro teria sumido da gruta onde o frei morava, e assim indicou o lugar onde deveria ser construída a capela de Nossa Senhora da Penha. A atual edificação foi erguida em 1644 e ganhou o assoalho em estilo mosaico em 1879. A imagem da santa, que chegou em 1500, e o painel da Nossa Senhora, trazido pelo frei, estão expostos ao convento, possivelmente essa é a pintura mais antiga existente no Brasil. Aqui é o Convento da Penha, a primeira imagem do Convento da Penha, né, quando começou, né, e depois a reforma dela, como está hoje em dia, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, mas, como eu falei no início da nossa aula, vai ter uma surpresa aí, quem sabe vocês não conhecem. Gruta de Frei Pedro Palácios. Compreende a gruta, a entrada antiga do Convento da Penha, Ladeira da Penitência, a estátua e o oratório, com uma réplica do quadro de Nossa Senhora da Penha. Trata-se de um vão formado pela natureza, embaixo de uma grande pedra situada no sopé da montanha, junto à prainha de Vila Velha, ao lado esquerdo do portão da ladeira de 7 vãos. Segundo alguns historiadores, foi a primeira resistência de Frei Palácio no Espírito Santo. Aqui eu coloquei a imagenzinha, tinha até, provavelmente, era a época, né, da Páscoa, que estava fazendo a penitência, muita gente na primeira imagem, e aqui como está hoje em dia. Igreja Nossa Senhora do Rosário. É a mais antiga do estado, sendo o início de sua construção em 1535, logo após a chegada do donatário, sob a forma de capela. Com a ajuda do jesuíta Afonso Braz e o irmão leigo Simão Gonçalves, receberam naquela época o acréscimo de uma nave maior e o nome da igreja Santa Catarina, sendo depois denominada de Igreja do Rosário. A praça da frente tem palmeiras imperiais e obelisco em homenagem a Vasco Fernandes Coutinho e a Nossa Senhora dos Prazeres. A Igreja do Rosário é o bem tomado pelo IPAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que deu-se em 20 de março de 1950. Aqui, na primeira imagenzinha, uma imagem antiga da igreja, como ela está atualmente, essa imagem do meio, e aqui vocês podem observar o interior dela, né, depois da reforma, como que ficou. Bem bonito, né, pessoal? Museu Romero Macena. Nessa casa viveu de 1951 até 1974, quando faleceu o artista Romero Macena. O local onde morou e fez as melhores pinturas de sua vida é hoje o museu que leva seu nome. A casa foi tombada em 1989, conservando as obras e a história da vida do pintor, preservando os cômodos e o ambiente onde concebia suas obras. O museu retrata o modo como viveu o artista em sua época. O interior do museu busca reconstituir o ambiente em que trabalhou e viveu Romero Macena, varanda, sala, ateliê, 2 quartos, e no local pode ser encontrado obras do artista como quadros e objetos pessoais dele. Prainha, em área histórica, onde começou a colonização do Espírito Santo e onde se localiza a sede do 38º Batalhão da Infantaria do Exército, a Escola de Aprendizes de Marinheiros e a Câmara Municipal de Vila Velha. Aqui eu também coloquei como era antigamente na primeira imagem, olha. Nota-se que tinha muita vegetação, não tinha ponte ainda, né? E a gente não observa, né, tanto barco,
como tem hoje em dia, né? Na segunda imagem a gente já observa a ponte, muitos barquinhos ali, e nota-se também a diferença, né? Farol de Santa Luzia. Suas peças vieram da Escócia em 1870 e foi montada em 1871 pelo Barão de Cotegipe. A torre mede 12 metros de altura e uma base octogonal em 9 metros quadrados. Sua luz possui alcance de até 32 milhas marítimas, que corresponde a 51 quilômetros. Até os dias de hoje, orienta a entrada de navios na Baía de Vitória, Porto de Vitória, Tubarão e Vila Velha. O farol Santa Luzia está localizado em uma ponte de entrada da Baía de Vitória, cuja denominação foi dada pelo navegador Américo Vespucci. O local abriga uma vila residencial militar com 3 casas, dentre elas a do faroleiro, encarregado da manutenção do farol, a Sala da Memória, onde o turista pode ver toda a história do local expostos em desenhos em suas paredes, como também a lanterna antiga. Ao lado, uma loja de artesanato com peças variadas complementa ainda mais a visita. O farol de Santa Luzia é um belo exemplar de cultura e da história de Vila Velha e do Espírito Santo, e neste ano de 2021 completa 150 anos no dia 7 de setembro. Então aqui, pessoal, olha, é o farol, né? Bom, Dia da Cidade, realizado no dia 23 de maio, data da chegada do donatário Vasco Fernandes Coutinho, dia em que se comemora a colonização do solo espírito-santense. É uma da festa cívica e militar, quando tradicionalmente e simbolicamente o governo do estado do Espírito Santo transfere-se para o município. O ponto alto das festividades é o desfile militar e escolar, e a sessão solene da Câmara Municipal, que todos os anos homenageia personalidades de destaques do município, como outorga do título de cidadãos vilavalenses. Há também shows populares. Bom, aqui a gente observa a bandeira, né, de Vila Velha, né? O escudo português lembra a origem lusitana da nossa pátria. A Cruz da Ordem Militar de Cristo é apenas a componente da primeira bandeira que foi hasteada em solo brasileiro e evidencia a colonização portuguesa no solo do Espírito Santense, e que tem em Vila Velha seu berço de nascimento. A estrela de ouro nos fala da figura ilustre do donatário Vasco Fernandes Coutinho e Cruz, Frei Pedro Palácio, ambos fundadores, e o turbante indígena e os primeiros donos da terra, os índios. O Convento da Penha marca característica centenária da admirável Baía do Espírito Santo. Bom, aqui eu trouxe para vocês escutarem um pouquinho o hino do município, né? Município de Vila Velha, né? Com a composição Sérgio Vilela de Moraes. Vou passar um pouquinho para vocês, né? Aqui está a letra, se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Sob a colina sagrada
Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da nossa atividade, né? Como que vamos fazer ela? Eu, junto com a professora de artes, organizamos para a gente estar conhecendo um desses pontos históricos de Vila Velha. Inicialmente, nós vamos ao Convento da Penha. Se tiver tempo, a gente pode ir visitar outros lugares. Porém, o nosso foco aqui, a gente conversou, chegamos à decisão que seria melhor a gente conhecer o Convento da Penha. Não sei se vocês já foram lá ou sabem como, ou já viram, provavelmente já viram assim na televisão. A gente vai lá conhecer e, né, a atividade vai ser vocês fotografar tudo que tem lá, né? Fica à vontade, dessa vez vocês vão poder usar o celular. Nós vamos lá, vocês vão tirar foto. Para a próxima aula, depois da visitação, vocês vão montar um slide com as fotos que vocês tiraram, ou se vocês quiserem também pegar na internet, fica à vontade, de como está atualmente e como era antigamente, né? Vocês vão fazer um slide apresentando essas imagens. Nele vão apontar que as diferenças vocês notaram, né? Se tá a mesma coisa, se não tá. Vocês vão responder, a pergunta por que é importante preservar esses pontos históricos, né, da nossa cidade. Isso na minha aula. Para atividade de artes, que vai valer ponto também para mim, ela vai explicar um pouquinho melhor, mas vocês vão ter que reproduzir em carvão um desses pontos que estão aí. Aqui no slide eu coloquei alguns pontos históricos e também são pontos turísticos, né, de Vila Velha. Vocês vão escolher um e vão reproduzir. Se vocês já tiverem feito isso na apresentação de slide, vocês podem incluir também. Se não, né, porque eu acho que ela vai passar um prazo, eu não sei ainda como vai ser, eu só sei a atividade. Se não, você pode, anota que ela der, vai valer para minha matéria também. Então, vamos nos organizar. Eu vou mandar para casa de vocês, seus pais, a autorização, né, pedindo para ver se seus pais autorizam, porque é a escola que vai levar. Vamos precisar de um valor, porque eu acredito que vocês não vão querer subir até lá em cima a pé, porque, olha, eu já fui e é bem cansativo, eu não tenho mais fôlego para isso. Para pagar a van, a gente tá subindo até lá em cima, né? Vamos todos juntos. Chegando lá, eu vou explicar um pouquinho de cada coisa. E eu gostaria muito que todos vocês fossem, tá? Então, na nossa próxima aula, eu vou ver um tempinho para estar organizando a autorização primeiro, né? Primeiro precisamos da autorização, porque sem isso a escola não tem como levar vocês. E depois, provavelmente na segunda-feira, nós vamos estar indo ao Convento da Penha, né? Queria que todos vocês participassem. Mas para quem não conseguir, vocês podem estar pegando as imagens da internet, pesquisando e vendo como é hoje em dia e fazer o trabalho de vocês. O trabalho vai ser em grupo, né? Mas quem quiser fazer sozinho, fique à vontade, tá? Isso foi nossa aula de hoje. Para a próxima aula, estaremos juntos no Convento da Penha. Tenham um bom dia. Boa tarde, turma. Como vocês estão? Vamos dar início à nossa aula. Nossa aula de hoje vai ser com base na excursão que vocês fizeram com uma professora de História. E a gente vai estar falando hoje sobre uma cidade aqui do nosso estado, que é Vila Velha.
Então a gente vai começar falando sobre um ponto histórico que é muito conhecido e muito importante, que é o Convento da Penha. Que uma curiosidade que é, vocês sabem por que ele foi construído logo em cima dessa montanha, que por sinal é bem alta? Ele foi construído aí porque dizem que um painel da Virgem da Capela de São Francisco sumiu por 3 vezes. Então esse painel sumiu 3 vezes e o Frei Palácios foi procurar ela e encontrou as 3 vezes em cima desse morro. Então ele decidiu construir a capela em cima desse morro, onde foi que ele encontrou esse painel 3 vezes. O Convento da Penha fica no penhasco de 154 metros de altitude e é a localização privilegiada a 500 metros do mar, que ostenta no seu entorno importantes fragmentos na Mata Atlântica. Então a gente pode perceber que no entorno dela tem bastante verde, o que torna ela bastante bonita. Está edificado no Santuário de Nossa Senhora da Penha, fundado pelo Frei Pedro Palácios, que aqui chegou em 1558, trazendo consigo o painel de Nossa Senhora das Alegrias. Aí vocês podem estar observando 2 imagens do Convento da Penha. Agora vamos falar da Gruta do Frei Palácio. A Gruta do Frei Pedro Palácio vão formando pela natureza no monte onde fica o convento, sendo que alguns historiadores afirmam ser a primeira residência do Frei Palácio. Então, alguns historiadores falam que ali foi a primeira casa, a primeira residência do Frei Pedro Palácio. Museu Romero Mazena. O Museu Romero Mazena é um museu da cidade de Vila Velha, antiga residência do Romero Mazena e Dona Eide Mazena, sua esposa, que ali viveram até o ano de 1974, ocasião da morte do pintor. O museu retrata o mundo como vê o artista em sua época. Farol Santa Luzia. O Farol de Santa Luzia localiza-se no final da Praia da Costa, em Vila Velha. Torre octogonal em ferro, com base alagada, lanterna e galeria, tudo pintado de branco. Aí também temos mais 2 imagens do Farol de Santa Luzia. E agora, para finalizar a nossa aula, falamos um pouco de alguns pontos históricos da cidade de Vila Velha, que vocês fizeram a excursão, conheceram de pertinho, puderam ver lá cada detalhe de cada coisinha. E agora a gente vai fazer uma atividade, que vai ser uma atividade de desenho a carvão. E eu vou estar explicando agora. O desenho a carvão é uma técnica fácil, antiga e clássica dentro das manifestações artísticas. Apesar de ter sido utilizada antigamente para a realização de esboço, hoje em dia pode ser aplicado de várias formas. Primeiro, o carvão usa-se no desenho de linhas, no trabalho com valores tonais de claro e escuro ou na mistura de ambas. Então vocês vão poder usar ou um tom mais escuro ou um tom mais claro, vai da escolha de vocês. Trabalha-se com muita facilidade sobre grandes superfícies, pois é macio e marca com facilidade. Então, a partir da observação das fotografias que eu vou estar enviando para vocês no grupo da sala de aula, vocês vão reproduzir um dos patrimônios escolhidos, utilizando o carvão mineral. Então, eu vou estar enviando algumas fotos e vocês vão escolher algum patrimônio que mais agrada. Aí vocês vão ter até a próxima aula para estar me enviando, para mim estar avaliando vocês, ok? Então assim a gente finaliza a nossa aula de artes, que foi com base na excursão de vocês, que vocês fizeram com a professora de história. Tchau e até a próxima aula.